Bom dia, meninas. Mudando de assunto aqui, eu tô lendo o livro de Lucas, né? Ah, e eu tô no capítulo 6 e tava aqui refletindo sobre esse assunto que ele tá muito. Vocês podem observar na vida de vocês que tem alguns temas, alguns assuntos que eles começam a ficar repetitivos, sabe? Isso é Deus falando com a gente, sabe? É uma forma dele também se manifestar na nossa vida. Então, desde o ano passado tem muito o assunto na minha vida, especialmente sobre pendências, sabe? Eu ainda tenho algumas pendências para eu resolver, e aí hoje o capítulo 6, a última parte desse capítulo fala sobre os dois fundamentos. E aqui, o primeiro verso é o próprio Cristo que está falando, né? É Jesus que está falando aqui, e ele lança essa pergunta que para mim essa pergunta, ela dá para trabalhar em cima dela muita coisa. Ele diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, muitas vezes a gente ora, eu vejo que tem essa dúvida a respeito, especialmente as pessoas que são novas na fé, a respeito assim de orar e não ver acontecer. Às vezes ora e não vê um resultado, não vê mudança, não vê transformação. E aí Jesus está perguntando pra gente, né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Então, muitas vezes na nossa vida a gente está orando, 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 pedindo, 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 reclamando, 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 Senhor, Senhor, né? Mas Deus, Senhor. E em alguns momentos Deus vai agir e entrar com providência de forma instantânea. Em outras, a resposta dele para nós pode ser: por que você está me chamando? Por que você me chama Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu falo para você fazer? É tipo assim, é incoerente. É como se Jesus está falando assim, você está sendo incoerente. Sabedoria, gente, é coerência. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas sabedoria é coerência também, né? É uma forma da gente explicar a sabedoria, é você ser coerente. É sábio eu chamar a Deus e não fazer o que ele fala? O que eu quero então? Sabe? Porque muitas vezes o que está impedindo o agir de Deus na nossa vida é a falta de obediência, é cumprir a direção que Ele já nos deu, que Ele já nos deu uma direção e a gente está pedindo por outra coisa, por outra direção, por mais uma direção. E é tipo assim, por quê? Você tá subestimando a minha sabedoria? Acho que Jesus meio que poderia nos perguntar isso. Você tá me subestimando minha capacidade de ver na sua vida? Se você não fez o que eu já falei para você fazer, o que que garante que você vai fazer a próxima direção que eu te der? Você não fez a primeira. Ninguém dá o passo 2 sem ter dado o passo um. Você não vai para a fase 2 sem ter passado pela fase um. Você não vai obedecer o comando 2 se você não obedeceu o comando um, sabe? Então, muitas vezes o que está impedindo, sabe, algo de acontecer na nossa vida é porque a gente não é obediente. Então a gente fica naquele lugar de Senhor, 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 mas nós não fazemos o que Ele já mandou a gente fazer. Tem coisa, e aqui pode surgir uma dúvida, né? Porque às vezes a pessoa está vivendo uma situação específica. Você está passando por uma situação específica, você não sabe o que fazer, e você queria uma direção de Deus. Pode ser que Deus já tenha te dado uma direção através de um sentimento no seu coração, através de sinais, ele pode ter já te dado uma direção, você não fez isso ainda e você continua reclamando da mesma situação. Mas isso pode ser na vida no geral. Às vezes você tem várias questões na sua vida que você está insatisfeita, não tá legal. E aí você todo dia, ai Senhor, ai Senhor, ai meu Deus, né?
Ontem, especialmente, eu recebi muitos directs, porque eu perguntei assim, como são suas manhãs, né? Você acorda bem? E muitas pessoas mandando assim, nossa, eu acordo péssima. Eu acordo mal porque minha vida é péssima, porque eu já acordo assim, já acordo assado, eu sou frustrada em todas as áreas da minha vida, eu tenho uma vida que eu não gosto. E com certeza as orações de uma pessoa dessa é assim, ai, Senhor, meu Deus do céu, não aguento mais, Senhor, não aguento mais, Senhor, não aguento mais. E aí Jesus pode estar perguntando para você todos os dias, ou através até mesmo desse áudio, por que que você me chama, Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu mando? E se ele fosse continuar essa frase, ele poderia dizer, né? Aqui eu tô só imaginando, tá, gente? Jesus não falou isso, essa próxima parte. Se você estivesse fazendo o que eu te falo, você já estaria fora dessa situação. Então, o que que você quer de mim? Sabe? Então, tá, Renata, mas eu não tenho consciência, eu não tenho conhecimento do que Deus me manda fazer, do que Jesus me manda fazer. É porque, às vezes, na sua vida, Deus não precisa te dar uma nova direção. Às vezes, você não precisa de um sentimento, de um profeta vir te falar, você não precisa de uma direção diferente. Porque a Bíblia, ela é um livro de instrução também. Ela não é só isso, mas ela também é um livro de direções. Então, talvez tem várias direções que Deus já te deu, que estão na Bíblia, que resolveriam a situação que você tá. Mas ao invés de você se dedicar a isso, você continua nesse lugar de, ai, Senhor, não aguento mais. Entende? Então, essa aqui é só a primeira frase, gente. Eu poderia passar muito tempo aqui dentro dessa frase, mas vamos seguir num texto, porque ele explica o que ele está querendo dizer com isso. E aí no verso 47, ele fala assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então ele vai falar assim: olha, a pessoa que me procura, que me busca, né? Porque ele fala: todo que busca, acha. Né? Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Vocês podem vir até mim. Então, nós temos essa liberdade total de nos achegar a Jesus, porque ele tem promessa de tirar o fardo, tirar o jugo, aliviar a sobrecarga, responder, fazer, sabe, abençoar, um monte de coisa. E aí ele fala assim: olha, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, ou seja, você vai até Jesus. Só que você vai até Jesus, às vezes com a expectativa de que ele vai resolver algo milagrosamente. E sim, isso pode acontecer. É maravilhoso quando Deus age na nossa vida de maneira instantânea, com uma cura, com uma libertação, com uma bênção, com a resolução de um problema. Mas a nossa vida não pode ser pautada nisso. Nós temos que ter uma vida espiritual concreta, com fundamentos e sólida. Eu não posso, porque se eu vou para Jesus só quando eu estou com um problema, uma situação que eu preciso de socorro, eu estou usando Jesus como um botão de emergência. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, faço o que eu quero. Na hora que eu tô com um problema, eu vou lá no meu botão de emergência, Jesus resolve aqui para mim. Isso não é uma vida espiritual, sabe? Então tá. Então ele vai mostrar pra gente quem é semelhante, a quem é semelhante todo aquele que vem a Jesus, ouve as palavras e as pratica. Então, qual que é a ordem? Eu vou até Jesus, eu ouço o que ele tem a dizer e depois eu pratico o que ele diz. Aí sim, as coisas vão se ordenando, se organizando. Então, como que a maioria faz? Eu vou até Jesus e eu quero, de maneira instantânea, a resolução do meu problema. A pessoa não quer passar pelas três fases. Eu vou até Jesus, eu ouço o que ele tem a dizer e depois eu pratico o que ele falou comigo. Não, a maioria não quer isso.
Mas quem faz isso, ele vai comparar essa pessoa a algo. Aí ele fala: essa pessoa que faz isso, esses 3 passos, é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cava fundo, abre profunda vala e lança o alicerce sobre uma rocha. Então, a pessoa que faz isso, ela está fundamentando a sua vida espiritual, construindo a sua vida emocional, material e espiritual sobre uma rocha. Então, quando vem a enchente, o que é enchente aqui? São os problemas da vida, as situações da vida, os desafios da vida, as dificuldades da vida. Quando vem a enchente, as águas batem contra aquela casa. Então, quer dizer, não tem como um dia um vento forte, uma enchente não bater contra essa casa. Só que a casa não é abalada. Não tem enchente que abale essa casa, porque ela foi bem construída. Então, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Então, quer dizer, quem constrói uma vida espiritual com os 3 passos, essa pessoa está segura. Ela pode passar pelo vale da sombra da morte. Ela passa declarando que Deus nunca vai deixar, que nunca vai abandonar, que ela vai sair de lá viva, segura, liberta, que Deus vai chegar, Deus vai aparecer. Ela tem confiança. Agora, pessoas que geralmente usam Jesus como um botão de emergência e nunca passam pelas 3 fases, é uma pessoa inquieta, desesperada, ansiosa, preocupada, angustiada, triste, depressiva, cheia de BO. Entendeu? Porque a vida dela ela é uma vida muito instável. E aí ele fala, continua no verso 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra ou sobre a areia, sem alicerces, ou seja, não tem base, não tem fundamento. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. É aquela pessoa que qualquer ventinho que soprar, ela cai no chão, desmonta, despenca, desespera. E aconteceu o que foi grande, a ruína daquela casa. E ainda pior, né? É uma grande ruína. Então, quando vem uma situação num casamento que não está construído na rocha, abala, quer divorciar, quer separar, ruína, a casa é destruída. E assim em todas as áreas da vida, entende? Então, a pergunta, né, de hoje para nós é: por que que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu acho que essa pergunta, se a gente usar isso ao longo da vida, nessa situação aqui, hoje, aí você pode pegar a situação que você está vivendo hoje. Qual que é a situação que você está vivendo hoje? Ou no contexto da sua vida geral. Ah, minha vida toda tá ruim. Tá. O que que é que Jesus já me falou? Ou o que é que ele falou e eu nem ouvi ainda para praticar? O que que é que Jesus está falando comigo? O que que Jesus falaria comigo? O que que Jesus tem para falar comigo que eu sequer ouvi para poder praticar? Porque tem aqueles que ouvem, tampa os ouvidos, segue a vida, faz do seu próprio jeito, lá na frente, ruína. Mas tem aqueles que ainda nem ouviram, não é? A maioria, eu creio que nem ouviu. Então, assim, o que que Jesus está falando com você hoje? Qual resposta você daria para ele? Porque se Jesus chegasse para você hoje e perguntasse: por que que você está me chamando, fulana? Senhor, Senhor, todo dia. Mas você não faz o que eu mando. O que que você iria responder? Você ia responder: pai, eu não fiz por causa disso, ou olha, eu nem sei o que o Senhor falou comigo. Eu nem sei. Eu já vivi tantos anos da minha vida e eu até hoje eu não sei o que o Senhor falou, o que o Senhor mandou. E também não tem interesse de fazer, não. Entende? Ou é uma apatia, uma preguiça, uma, uma procrastinação. Até isso. Senhor, me ajuda a ser obediente.
Espírito Santo, me dá força, me ajuda. Eu preciso de ajuda para ser obediente, para fazer o que o Senhor manda eu fazer. Para tudo, gente, nós precisamos do Espírito Santo. Para absolutamente tudo, até para ser obediente. Então, muitas vezes porque quem que tá chamando? Ele tá falando de alguém que tá chamando. É alguém que tá orando, alguém que chama muito, alguém que clama muito, ou que reclama muito. Fica ali naquele mesmo ciclo, chamando, chamando, chamando. Então, Deus aqui não é uma uma fala para quem não lembra de Jesus, para quem não sabe que Jesus existe, para quem não se interessa por Deus. Não, aqui Jesus está falando para aqueles que falam com Ele toda hora mesmo, para aqueles que oram muito. Chama, chama, chama. O problema aqui não é a falta de oração. Às vezes você ora, 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 mas não está vendo. Por que que você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Então não é nem para aquela pessoa que não ora, é para aquele que ora. Mas falta obediência, falta colocar em prática, falta ouvir as palavras e as praticar. Amém? Meninas, é isso. Esse é o devocional de hoje. Se eu fosse escrever lá no que eu mando para você, sempre não ia caber tudo, toda essa informação. Aí eu decidi mandar em áudio mesmo hoje, tá? Beijo, fica com Deus. Fiquem com Deus, né?